E aí agora, para a gente entender como que na prática os dois tipos de nociceptores vão sinalizar ao córtex somatosensorial uma dor, vamos usar, por exemplo, um beliscão, por exemplo, tá? Se uma pessoa, por alguma razão, né, ou então quando você é criança, você tá brincando lá com um colega teu de infância, vocês ficaram com muita raiva, sei lá, e aí ele vem pelas suas costas e parece que ele tá, sabe, naquele pique mesmo. Ele chega coçando mesmo pra cacete. Ele pega assim e te dá um beliscão. Sabe aqueles beliscão bem fininho quando a unha da pessoa tá bem grande? Ele pega aquele beliscão assim, faz assim, chega a torce. Quando aquele estímulo doloroso acontece, a dinâmica muda, graças a esses dois nociceptores. Você tá de costas e repentinamente, quando o beliscão lhe ocorre, você o sente e se afasta do estímulo. Olha para trás e vê que é aquele atentado lá querendo te encher o saco. Naquele momento, em fração de segundos, a sensação de dor foi conduzida rapidamente para o seu córtex somatosensorial por nociceptores mielínicos de condução rápida. Então vejam bem, quando o estímulo, olha só, quando o estímulo doloroso acontece, o sinal da dor, com pouquíssimo tempo de delay, olha só, é enviado para o seu cérebro, tá? Entretanto, depois que passa um tempo, você, sabe, você dá uma olhada, vira de costas, né? Olha lá no espelho, como é que tá, porque você tá sentindo arder, tá ligado? Foi um negócio bem forte mesmo, o cara tava tentado. Você olha, vira de costas, né? Olha lá no espelho e você sente aquela gasturinha, aquela dor acontecendo ainda, sabe? Mesmo que a pessoa que te beliscou não esteja mais te beliscando e nem esteja mais ali. Aquela dor que continua a te afetar depois que você levou o beliscão é um sinal doloroso promovido por fibra C. Elas começaram a despolarizar no mesmo momento que o sinal doloroso aconteceu. A diferença é que esse tipo de fibra aqui enviou a informação mais rápido porque tem mielina e essa não, ainda estava chegando lá. E aí, desse modo, esses eventos protagonizam a dor aguda e a dor crônica, a dor rápida e a dor lenta, certo? A dor lenta, que é essa aqui, ó, que vem a atingir o seu ápice momentos após o estímulo doloroso, ela dá um delay, é uma dor normalmente difusa, é uma dor em queimação, é uma dor que normalmente acomete você em toda a região, tá? Vamos mudar o exemplo agora para explicar mais ou menos esse lance aí que eu falei de região. Suponhamos que você vai verificar, né, se a comida que você colocou no micro-ondas está quente. Você abre o micro-ondas, destampa o vasilhame lá com a comida e você encosta assim do lado de fora do pote e tá morno, não tá quente do jeito que você queria. Aí você destampa o pote e enfia o dedo lá dentro com tudo, né? Botando fé de que só tá morno. Quando você enfia o dedo, tá muito fogo, tá um fogo do diacho. Aí você tira o dedo assim, balança, assopra, queimou a ponta do dedo, tá ligado? Aquele primeiro estímulo doloroso, rápido, com pouquíssimo tempo de delay, é uma dor rápida. Quem enviou esse sinal foi uma fibra de dor rápida, uma fibra A delta. Depois que o estímulo doloroso acabou, você assopra, você coloca ali no gelo, abre o congelador. Isso está muito específico, né? Parece até que aconteceu comigo. Pois é, rapaziada, que aconteceu sim, tá? Você abre o congelador, encosta lá o dedo, tá ligado? Na parede do congelador pra esfriar e tal, aquela dor. Aí pronto. Depois que passou a dor, o calor, você seca e vai viver sua vida. Entretanto, meus amigos, você claramente sente que teu dedo tá doendo, tá ligado? Tipo, você queimou aqui, ó,
a ponta do teu dedo, bem aqui, ó, na ponta do teu dedo. Só que depois de uns minutos, você sente a cabeça do dedo todinha doendo. E é uma dor que às vezes irradia aqui, ó, até essa falange aqui do meio do dedo. E aí você sente mesmo ela meio que latejando, sabe aquela dor de queimadura? Meio que latejando no dedo todo aqui. Você queimou a ponta do dedo, mas você sente latejando o dedo todo. E o dedo todo fica vermelho, tá ligado? Mesmo que o estímulo tenha passado. Esse tipo de dor, vocês percebem que é diferente? O primeiro tipo de dor é uma dor literal. Encostou quente, doeu, tirou. O outro tipo de dor é uma dor que se comporta de uma maneira diferente. Essa dor aqui é uma dor rápida, é uma dor localizada. Foi a ponta do dedo que você queimou. Doeu aqui, ó. O outro tipo de dor é uma dor mais lenta e mais difusa. Parece que dói não só no ponto que você queimou, parece que dói na cabeça do dedo toda, no dedo inteiro, tá ligado? É uma dor difusa, é uma dor que parece que se espalha para outras regiões ao lado de onde o estímulo veio. É uma dor que fica meio que pinicando, sabe? Fica latejando aquela dor, sabe? De queimadura. É o melhor exemplo para falar sobre esse tipo de dor. E aí fica ali doendo, você fica soprando, você encosta assim no dedo, o dedo tá quente, tá ligado? Tá sensível e tal. Isso é mais ou menos o que acontece com a dor, certo? Então nós temos esses dois principais mecanismos de dor que o teu cérebro consegue saber, tá? E eles dois implicam, em como nós conversamos aqui agora, mecanismos diferentes de sinalização. Um é o mais rápido e o outro é mais lento, tá? Desse modo, nós podemos entender o que é que está acontecendo no seu cérebro, certo? Lembram dos nociceptores dormentes que nós conversamos há um tempo atrás? Pois é, esses nociceptores dormentes são especialmente de fibras C, fibras amielínicas. Eles não são ativados diante de uma injúria tecidual, diante de uma inflamação? Pois é, quando você queima a ponta do dedo, ali teve morte de células, foi uma região que sofreu uma lesão. E aí, né, o resto é partiu para o abraço. Isso aqui acontece, ó. E aí, o nosso receptor dormente começa a enviar sinais para o teu cérebro. E aquela dor é difusa, né? Lembram que eu falei agora há pouco? É uma dor difusa. Parece que ela se estende para outro lugar, para os lugares ao redor do ponto exato onde foi a queimadura. E isso justamente acontece por causa dos eventos relacionados à inflamação. Né? Esses sinais aqui, ó, liberados pelas células mortas, chegam em outros nociceptores que estão aqui do lado. Ó. Aqui tem um nociceptor, aqui tem outro terminal, aqui tem outro do lado, certo? É isso que vai justificar esses eventos específicos, né? Então a dor rápida é uma dor imediata, acontece com pouca fração de milissegundos e é uma dor específica. Se você sofreu uma queimadura na ponta do dedo, a dor é exatamente na ponta do dedo. A dor lenta, ela é um evento mais lento. Ela demora mais a chegar no córtex, porque as fibras C são amielínicas e elas têm características diferentes de expressar a dor. A nocicepção é diferente, é uma dor mais difusa, ela se alonga para toda a falange, para o dedo inteiro, é uma dor empicada, uma dor, sabe, que fica latejando assim, certo? Tudo bem? Isso ajuda a explicar como que esses mecanismos se comportam de maneira diferente, tá? E aí, pessoal, uma vez que nós já sabemos, né, pelo menos o básico sobre os receptores, sobre os nociceptores, agora a gente vai entender que caminho o potencial de ação vai percorrer até chegar ao cérebro, tá? Então aqui tem a mesma imagem que nós utilizamos na nossa discussão sobre a mecanorrecepção, certo? Essa imagem é tirada do Silverthorne. Ela é uma excelente imagem, tá? E diferente dos mecanorreceptores do tato, que é essa imagem daqui de cima, o sinal chega, como nós já conversamos, né, pelos cornos dorsais da medula espinal. Então aqui tem a região ventral, aqui tem a região dorsal, certo? Aqui à frente e aqui atrás. Os estímulos mecanorreceptores chegam aqui, ó, pelo
cor no dorsal da medula, na substância cinzenta, depois saem pela substância branca e eles ascendem por essa região aqui, ó, dorsal da medula. Lembram que nós falamos depois lá em cima, olha só aqui, ó, no bulbo, a decussação, lembram disso? As fibras decussam e sobem até o tálamo. Daqui elas vão para o córtex somatosensorial, que nós também já discutimos sobre, tá? E aí o que vai acontecer? Com as fibras nociceptivas, o caminho é um pouco diferente. A informação da dor é captada pelos receptores e ela é conduzida também e entra pelos cornos dorsais da medula espinal, por essa mesma região dorsal aqui. Diferente do que acontece na mecanorrecepção, que o sinal vem, afere, vem para a substância branca e já sobe direto, fazendo uma outra sinapse só aqui em cima, no bulbo, com um neurônio sensorial secundário. A informação dolorosa é diferente. A informação dolorosa, quando chega aqui na substância cinzenta, ela já pode e já vai fazer uma sinapse. O neurônio sensorial secundário já está aqui na substância cinzenta da medula. O neurônio sensorial secundário da mecanorrecepção só está aqui em cima, tá? Por que que ocorre uma sinapse do sinal de dor, do sinal nociceptor, aqui na medula espinal? Por que que ocorre essa sinapse primeiro e depois sobe? Bom, existem algumas razões, tá? Uma delas é referente aos reflexos. Nós ainda vamos estudar o que são os reflexos, tá? Mas só para dar um pequeno spoiler, os reflexos são ações que existem para nos proteger, que são inconscientes. Tipo você andar balançando os braços, tipo você sentir o teu coração bater mais rápido quando você vê um leão, tipo você sentir a sua respiração aumentar quando você, enfim, é picado por uma cobra, quando você vê uma onça vindo pra cima de você, certo? Tipo quando alguém vem atrás de você, encosta alguma coisa quente, você se afasta assim, sabe, bem rapidão assim do estímulo, mesmo que você nem tenha visto o que é. Instintivamente, sem que você controle. Quer dizer, você pode até controlar, né? Mas se você não controlar, instintivamente o teu corpo se afasta daquele estímulo. Você tá andando assim descalço, pisa num prego. Automaticamente, o teu corpo desvia o peso de um pé para o outro para sustentar o peso nesse outro pé que não pisou no prego e levanta a perna do que pisou no prego. Você tá andando assim, ó, pisou no prego, levanta o pé que pisou no prego e o outro, o peso fica todo nesse aqui. É um reflexo, a gente faz isso, tá? E os reflexos não precisam do córtex. O córtex é uma estrutura nova na linha evolutiva da neurociência. O que existia antes era o cérebro antigo, o diencéfalo, tá? O mesencéfalo. O córtex é uma estrutura associada à voluntariedade, a ações voluntárias. Logo, ações reflexas, ações que nós não controlamos, não precisam do alvará do córtex. Elas simplesmente acontecem. Você não pensa sobre elas. Ou seja, uma resposta reflexa, ela pode ser gerada a nível medular mesmo. Esses reflexos, todos eles que eu citei agora, o do furar o pé num prego, ou de encostar num lugar quente e se afastar assim rapidão, são reflexos que não precisam do córtex. Esse sinal de dor não precisa subir lá no cérebro para o cérebro, tá, foi isso que aconteceu? Ok, entendi o que aconteceu. Vou elaborar uma resposta, pronto, elaborei uma resposta, desce a resposta, passa pela medula e vai lá pro teu dedo para ele se afastar da dor, da panela quente.
Não é isso que acontece. Um reflexo é rápido, ele não precisa do processamento do córtex. Logo, a informação da dor, ela antes de subir, ela pode fazer uma sinapse aqui com outro neurônio para daqui mesmo ela já voltar para sua mão. E se você tiver encostado no lugar quente, rapidamente você se afasta. Sem nem ver o que foi. Você sente quente, você sente a dor, já afasta assim. Aí depois você olha assim pra trás. Tá um negócio quente aqui que relou em mim, boy. Que negócio foi esse tal? Ou seja, o sinal primeiro pode pode receber uma resposta a nível medular. A própria medula pode gerar essa resposta, não precisa do córtex. Depois que o reflexo é gerado, né? Então a dor vem aqui pelo corno dorsal, aqui mesmo uma resposta é gerada e daqui já volta, né, pelos cornos ventrais, aqui da frente, já volta lá para a mão, para sua mão, para poder afastar. Depois do ato reflexo, o sinal cruza e sobe para o córtex. E aí, depois do sinal, depois de você ter se afastado do sinal, você olha, meu Deus, o que foi isso aqui que eu me encostei? Tal, você procura. Aí sim o sinal chega a nível do córtex, você vai lá, vê o que foi, processa, né? Você nem processa. Às vezes você tá assim de costa, tá ligado? Sei lá, você foi picado por um bicho. Você sente um negócio assim, então você pula, tá ligado? Pula, cai, rola, levanta as pernas, tipo assim, do nada. Você nem viu o que era, você só sentiu um negócio e seu corpo, pum, reagiu. Depois que você, meu Deus, o que foi isso e tal, tal. Depois é que essa informação chega lá pro teu córtex. Porque o primeiro comportamento, aquele comportamento instintivo de se afastar, foi uma resposta medular. Ele primeiro foi gerada uma resposta aqui na medula. E depois é que o sinal subiu, tá? Que legal isso, né? Muito top. E aí depois que esse sinal chega aqui no nível da medula, ocorre uma sinapse, né, com um neurônio sensorial secundário. E aí, o que esse neurônio sensorial secundário faz? Ele vem, passa pelo H medular, sai da substância cinzenta e vem para essa região aqui, ó. Essa região mais lateral, né? Só que é um lateral mais aqui na região da frente, né? Não é um lateral tipo aqui assim, ó, que tá mais perto daqui de trás. É um lateral mais perto aqui da frente. Por isso, a gente chama essa via de via anterolateral, certo? É uma região aqui anterolateral. O sinal vem por essa região anterolateral e aqui ele sobe, tá? O sinal sobe por uma via anterolateral, né, ou pela via chamada de via espinotalâmica, porque o sinal vem da medula e vai pro tálamo, tá? Beleza? Vem da medula, né, espino de espinal e vai para o tálamo, que é o grande centro retransmitidor e depois envia essa informação lá para o córtex somatosensorial, né? Que nós vimos nas nossas outras discussões. E a partir daí, pessoal, é partir pro abraço, né? O sinal nociceptor chega no córtex somatosensorial e a partir daí ele vai percorrer múltiplos caminhos, né? Nós falamos nas nossas últimas discussões sobre como o sinal ele não fica só aqui no córtex somatosensorial, né? Ele vai para outras regiões para poder fazer esse cruzamento de dados, né? Então, por exemplo, se eu tô sentindo uma caneta, eu tô sentindo algo aqui na minha mão, tá? Como eu vou saber o que algo é isso? Eu vou palpar isso, tá? À medida que eu palpo, eu desconfio que é uma caneta, mas a confirmação mesmo só vem quando eu usar o estímulo visual. O estímulo visual observa isso. E aí, lá no meu cérebro, o estímulo visual se cruza com o estímulo do meu tato e aí a informação fica vívida. Caiu tudo. É uma caneta. Olha só que maravilha. Desse modo, nós entendemos que o sinal da dor ele vai
da mesma forma que os outros estímulos sensoriais, vai sofrer um cruzamento aqui com outras estruturas corticais para que a interpretação seja feita, né? A dor que é sentida aqui, né, percebida pelo córtex somatosensorial, ela pode conversar com estruturas como o hipotálamo, pode conversar com a amígdala. A amígdala é uma estrutura responsável pela resposta emocional, né? Então, por isso que quando sentimos dor, nós temos uma resposta emocional de tristeza ou de raiva. O hipotálamo é uma região relacionada à resposta visceral, ao funcionamento das vísceras, né? Então, diante de uma dor muito grande, a pessoa pode, sei lá, pode ter uma contração intestinal, ela pode acabar defecando, ela pode acabar... É o que acontece, por exemplo, em algumas situações no parto, né? Então vocês percebem que a dor, ela acaba conversando com outras estruturas a nível sistema nervoso central e integra tudo, né, para gerar uma resposta para aquele evento doloroso. Beleza, agora que nós sabemos como que o sinal da dor chega lá na medula e o que ele faz, vamos agora utilizar esse conhecimento para entender um fenômeno muito comum na prática clínica, né, que é a chamada dor referida. A dor referida é um evento muito comum, muito comum, e ela é normalmente definida como uma dor em uma região específica do corpo, mas essa dor, na verdade, representa um sinal de alerta não na região a qual o paciente sente a dor, e sim em outra região, tá? É isso que acontece na dor referida. O exemplo mais comum que todo mundo vai lembrar é o do ataque cardíaco, é do infarto agudo do miocárdio, né? A dor no coração da pessoa que está infartando, né? O coração em si não possui nociceptores, por isso que o coração de uma pessoa não tem como doer, né? Mas essa dor, por exemplo, do ataque cardíaco, né? A dor do coração, ela pode ser sentida, aquela famosa irradiação, né, para o braço, uma dor aqui no braço, um peso aqui no peito, parece que estão colocando uma força aqui em cima do peito do cara, da pessoa, enfim. Nas mulheres, a dor do ataque cardíaco está mais relacionada a uma dor epigástrica, né, uma dor no estômago, né, e aí fica aquela queimação, aquela azia, aquela dor aqui na boca do estômago, tá? Esse é o evento dor referida, né? O livro, a literatura até coloca que fígado e vesícula biliar normalmente proporcionam um evento de dor referida aqui nessa região, região de esternocleidomastoide, aqui no ombro da pessoa. A do ataque cardíaco, que nós já falamos agora. Dor no estômago é aqui na pele, né? Nessa região aqui, na região epigástrica. O intestino delgado é aqui, ó, logo abaixo da região epigástrica. Aqui, ó, nessa região que compreende a região hipogástrica, mesogástrica, crista ilíaca e flancos, tá? Dor nos uréteres, né? Aquela dor, aquela cólica renal desgraçada que eu nunca senti, mas todo mundo diz que é ruim. Aquela dor nos uréteres, né? Irradia aqui, ó. Pega muito o saco escrotal. Eu já ouvi muita gente referir isso. Uma dor no saco escrotal. Não consegui nem mexer o escroto, que sente uma dor excruciante, tá? Por que esses fenômenos normalmente acontecem? Galera, diferente da nossa pele e da nossa periferia, da nossa parte externa do corpo, os nossos órgãos, as nossas vísceras, têm menos nociceptores do que a nossa pele, por exemplo, tá? Então, já começa, né, a resposta para esses eventos já começa a partir daí. A densidade menor de nociceptores nos órgãos, nas vísceras, faz com que o sinal de dor, quando chega lá na medula, ele seja mais fraco, entre aspas, tá? Por quê? Porque aqui na medula tá chegando 5 sinais de dor. Desses 5, um só veio de uma víscera, veio de um órgão. Os outros 4
são de outros nociceptores que estão na periferia. Então, quando esse sinal sobe, o cérebro vai entender que esse sinal está vindo da periferia porque tem 4 avisando ao invés de um que vem da víscera, tá bom? Além disso, outra razão que ajuda a explicar o fenômeno da dor referida é que os sinais dos neurônios, né, dos nociceptores, tanto das vísceras quanto da nossa periferia, né, aqui nesse caso o livro coloca da pele, eles aferem e chegam aqui no corno, no mesmo local, e fazem sinapse com o mesmo neurônio sensorial secundário. Então, quando o sinal chega lá no cérebro, ele acaba, bom, veio daqui na pele, porque, né, como eu acabei de falar agora, tem mais densidade, tem muito mais nociceptores da pele, enquanto tem poucos das vísceras. Então esse sinal chega lá no cérebro como um sinal vindo daqui, ó. Aqui tá doendo aqui. Só que na verdade, quem tá disparando esse sinal de dor é um órgão aqui, certo? E como nós sabemos, é óbvio que a dor referida é muito importante, é importantíssimo saber a dor referida, né? Porque isso sinaliza pra gente que algum dos nossos órgãos ou algumas das nossas estruturas internas estão em um funcionamento abaixo do fisiológico. O coração, no ataque cardíaco, fígado, vesícula biliar, né, algum processo cirrótico, enfim, colestase, processo de colestase, estômago, se tiver alguma dor, doença, fígado, aliás, rins, cálculos renais, né? O cólon normalmente é uma constipação, apêndice vermiforme é apendicite, né? Então entender a dor referida também é importante, porque acaba ajudando a entender um problema interior, tá? Olha só que coisa profunda, caramba, velho, que situação, hein? Bem, e agora a gente vai entender um fenômeno também que ajuda a explicar um comportamento muito curioso nosso quando a gente se vê diante de um estímulo doloroso. Esse mecanismo aqui, representado por esses conjuntos de imagem, é o que nós chamamos de teoria do portão. Essa teoria do portão, ela ajuda a explicar, atenção galerinha, é a hora do momento life hacking. O momento life hacking, calma que eu esqueci, hacking. O momento life hacking de como hackear o seu corpo. Sabe quando você tá andando na rua, olhando pro celular, né? Você tá fazendo uma caminhada, olhando pro celular. Tem nem medo de ser roubado, né? Eu digo isso porque eu já vi, experiência própria, tá? Enfim, não quero expor ninguém. E aí você dá com a cabeça numa placa, uma placa escrito pare. Aquele pare é uma quebra da quarta parede porque é para você parar e literalmente parar de usar o celular enquanto caminha, para ver se desmancha aquela banha que tá na tua barriga, sabe? Pois é. Quando você bate a cabeça na placa pare, você dá com a testa com tanta força que você começa a esfregar a tua testa, sabe? Começa a esfregar a tua testa. Eita, tudo de acho, começa a xingar a placa também, tá ligado? Tipo isso. Isso, por mais que pareça uma coisa completamente desassociada, né, aos eventos nociceptivos, isso faz sentido. Massagear o local da batida ou o local da dor pode ajudar a reduzir a dor. Isso porque, olha o que acontece lá na nossa medula. Aqui, em branco, nós vemos uma fibra C, uma fibra de nocicepção. Quando o sinal doloroso, o potencial de ação, chega lá na medula, como nós vimos, ele faz uma sinapse com um neurônio sensorial secundário. É esse neurônio aqui que vai acender, né? Ele vai lá para o cérebro, tá bom? Deixa eu usar essa imagem aqui que fica melhor, porque ela tá verdinha. Então aqui tem um estímulo doloroso que vem para um potencial de ação e se comunica lá na medula com um neurônio sensorial secundário, que vai acender e enviar essa informação aqui, ó, para o encéfalo, tá? Porém, nessa mesma fibra C, existe um outro terminal aqui, ó. Esse outro terminal, quando o sinal doloroso chega por ele, esse sinal comunica
esse outro neurônio aqui, que é um neurônio de inibição. Ou seja, esse neurônio aqui inibe esse. Quando o sinal da dor chega, o sinal vem para cá para desligar esse neurônio que inibiria esse aqui. Então o sinal da dor desliga, agora vai parecer confuso. O sinal da dor desliga o neurônio inibidor, ou seja, o sinal doloroso inibe o inibidor, e aí o sinal da dor, olha só, passa para esse próximo neurônio aqui. Entretanto, quando você começa a massagear por alguns minutos a região da pancada, você está ativando o quê? O tato. Olha só, o tato, que é um estímulo não doloroso, que é conduzido por fibras A beta. Um outro tipo de fibra, tá? Não é fibras A delta, não. A delta é nociceptor. Não é isso, tá? São fibras A beta, que é o tato. Quando você começa a massagear o local da dor, você faz o quê? Esse sinal, esse potencial de ação vem, chega na medula e além dele subir, né, seguir o caminho dele lá pela via leminisco, né, nós falamos sobre isso, o que acontece? Ele faz sinapse com esse neurônio aqui e ativa o neurônio inibidor. O que faz com que esse neurônio inibidor ativado por esse neurônio do tato faz com que ele iniba parcialmente esse aqui, que vai receber o estímulo doloroso. E aí o sinal sobe mais fraco. Olha só, aqui está um verde um pouquinho mais vívido, né? E aqui esse verde está mais fraquinho, olha só. Legal? Porque apesar da fibra C inibir esse neurônio aqui, o tato vem e ativa ele. Então faz meio que um cabo de guerrazinho, só que no final das contas ele acaba ativando um pouco e inibe parcialmente a funcionalidade desse aqui de enviar o sinal lá para cima. E aí o sinal chega lá no encéfalo mais diminuído. A dor chega mais amena. Olha só que negócio massa. Legal, né? Então, claro, existem outros mecanismos aí que a gente ainda vai discutir, né? Como, por exemplo, os componentes da dor, tá? Quando o estímulo doloroso chega lá no nosso cérebro, existem alguns comportamentos, né? Algumas ações que o nosso cérebro pode fazer. Ficou horrível esse cérebro aqui, cara. Nossa, pelo amor de Deus. Quando o estímulo doloroso chega lá no nosso cérebro, existem alguns mecanismos que vão ser mobilizados para que esse estímulo doloroso pare, né? É o que nós chamamos de controle da dor. São os opioides. E eu não estou falando de medicamento não, tá? O nosso corpo produz opioides, os chamados opioides endógenos, tá? São chamados opioides endógenos. Então, o que acontece? Quando o sinal de dor chega no cérebro, uma resposta é gerada, né? Chega no cérebro, aliás, reformulando. Vamos falar no encéfalo, no sistema nervoso central, mais especificamente nas vias superiores, né? Aqui no encéfalo. Quando o sinal chega aqui, vai acontecer uma mobilização, uma modulação dessa dor. Tá? E essa dor vai ser mobilizada, como nós já comentamos, com os opioides endógenos. Então vamos continuar no exemplo que eu estava falando, né? A dor é modulada e quando essa modulação acontece, foi mal aí, tá? O desenho estava meio perdido, um TDAHzinho básico aí, tá? Foi mal. Quando essa dor acontece, o que vai acontecer? Os mecanismos fisiológicos relacionados ao controle dessa dor vão acionar a chamada via descendente da inibição da dor. Essa via descendente da inibição da dor, ela é uma resposta que vai acontecer a nível do mesencéfalo, tá? Mais especificamente, ali na região do mesencéfalo, tá? Eu não tenho, vou ter uma foto aqui, mas ali
na região do mesencéfalo da substância cinza, da substância cinzenta periaquedutal. O que vai acontecer? Em dadas situações de estresse, em situações as quais ocorre a dor, essa via descendente da inibição da dor vai acontecer, né, diante desse estímulo doloroso. E aí, os neurônios presentes ali no mesencéfalo, na substância cinzenta periaquedutal, geram uma resposta que desce até a região lá da medula. Essa resposta, né, o mesencéfalo tá aqui, mais ou menos. Um exemplo, tá? Eu sei que o mesencéfalo não vai ficar exatamente onde está nessa imagem, porque o cérebro tá todo errado aqui. Mas quando essa imagem quando o sinal é gerado, a resposta ali na substância cinzenta periaquedutal do mesencéfalo, gerou a resposta, ela desce pela medula, certo? Quando ela desce, o que ela vai fazer? Ela aciona, deixa eu até mudar esse circuito aqui para cá, ó. Vou colocar ele aqui, tá? Quando essa resposta desce pela medula, ela vai se comunicar com outro neurônio que tem aqui, ó. Esse neurônio vermelhinho que eu desenhei aqui recebe o sinal lá do mesencéfalo, a partir da via descendente, e libera noradrenalina e 5-HT, que é a serotonina. Esses dois neurotransmissores, o que eles podem fazer? Eles podem se comunicar com o neurônio sensorial primário. O neurônio sensorial primário é o mesmo que está enviando o sinal da dor. Olha só, esse é o neurônio sensorial primário. Esses neurotransmissores interagem com esse neurônio sensorial primário e inibem ele. Olha só, aqui está o neurônio e inibem ele. De modo que quando ele envia o sinal para o neurônio sensorial secundário, ele vem mais fraco. Como se isso já não bastasse, esse neurônio aqui, que recebeu o sinal daqui, do mesencéfalo, ele também se comunica com o interneurônio inibidor, estimulando ele também para inibir o neurônio sensorial secundário. De modo que essa ação em conjunto faz com que o sinal chegue muito mais fraco lá no encéfalo, tá? Essas substâncias, esses neurotransmissores, né, nós normalmente chamamos de endorfinas ou dinorfinas, são secretadas, são liberados em grande quantidade, por exemplo, em uma situação de luta ou fuga, né? Olha a noradrenalina aqui, ó. Por isso que quando o corredor maratonista tá lá no meio da corrida, dando tudo de si, tem muita noradrenalina, adrenalina no corpo dele. E isso aqui fica inativando o circuito de neurônios que transmitem o sinal nociceptivo, inativando-os. E o sinal quase não chega lá no cérebro. Por isso que o maratonista só sente que as pernas tá na merda depois, tá ligado? A mesma coisa é o cara que tá na guerra. Ele toma um tiro de .40 na perna, tá ligado? E ele continua correndo. Correndo pra cacete, metendo bala em todo mundo, rapaz. Ele toma um tiro no peito e ele continua correndo. O soldado. Por quê? O cara tá a ponto de morrer. Ou é tudo ou é nada. A adrenalina do cara tá lá em cima. Tipo overdose, tá ligado? A adrenalina do cara tá quase fazendo o zóio dele estufar pra fora. O corpo dele tá numa situação de estresse, de luta ou fuga altíssima. Se ele tomar um tiro, irmão, é capaz dele não sentir, é capaz da guerra terminar, ele ir pra casa e lá quando ele for tirar o colete, ele... Irmão, eu perdi 4 litros de sangue aqui. Não, 4 não, senão ele tinha... Eu perdi 1 litro de sangue aqui, meu brother, tomei um tiro. Ele só vai perceber depois. É o famoso quando o sangue esfria, né, que o povo normalmente diz. Pois é normalmente isso que acontece, tá? Então... Cara, é muito legal. Depois que a gente estuda tudo isso, a gente entende os mecanismos da dor, né? Claro que isso aqui
é só o começo, tem muita coisa na literatura, mas eu na verdade só resumi aqui pra gente, né, na nossa sessão de tutorial, como que vai acontecer lá, né, enfim, tudo mais fácil, mais simples. E no geral, esses mecanismos vão explicar todo o processo de recepção e resposta dos estímulos dolorosos. Mas ainda tem muito mais da neurofisiologia que nos aguarda, mas são cenas para o próximo episódio, claro.